Seja louvado mesmo. Queridos, peço-vos para lermos juntos o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 15. Os irmãos estão apercebidos que esta é simultaneamente a segunda conferência de missões, segundo congresso de missões, e a quarta escola bíblica de obreiros da Assembleia de Deus Missão Angolana no Brasil, em Taubaté. Significando assim que o preletor tem que fazer um esforço ingente de, em simultâneo, pregar e ensinar. E ontem eu me cingi dentro do texto áureo desta atividade, que é o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Nós fizemos um estudo dentro do contexto deste texto. E eu quero recordar apenas aos irmãos que eu comecei ontem por dizer que o maior desperdício que há na terra não é o desperdício de comida, nem de dinheiro, é desperdício de talentos. E nós fomos chamados com talentos. A pior coisa da igreja, está aí, não é o que está em falta dentro da igreja, mas é a igreja estar em falta para com a sua missão. Gênesis capítulo 15. Pensei que os irmãos todos já abriram. Quero dar aos irmãos tempo para acharem e lerem comigo o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler os 9 primeiros versículos. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão. É sublinhável o nome, Abrão. Em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. Amém. A ti sempre eternamente seja dado louvor, a honra
e a glória e a adoração. Posto que nenhum homem é digno da adoração. Nenhum homem é digno da honra e da glória que só a ti, Senhor, só a ti devemos tributar. Eu quero te pedir, seja mais uma vez exaltado e glorificado o teu nome. Do maior ao menor, do centro à circunferência, sejam todos tomados por um espírito missionário dinâmico e vibrante. Esta é a hora para misturarmos com as nossas tarefas a tua missão. Vem falar conosco como igreja. Vem falar conosco como servos. Vem falar conosco como teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Tenham a bondade de sentar. Deus abençoe a todos. Como disse ontem, mais uma vez, é sempre um prazer e uma honra estar com os irmãos aqui em Taubaté. E nós voltamos esta segunda vez, digo segunda vez neste ano, porque nós estivemos não aqui em Taubaté, mas aqui no Brasil, em julho, no mês de julho, para irmos aquela grande conferência, grande congresso de missões da Assembleia de Deus na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, que nós tivemos o privilégio de lá estar e pregar a palavra. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida do pastor Sampaio, que serviu de ponte para nós conhecermos o pastor Davi Cabral, um grande líder evangélico neste país, e estar naquele evento que mexeu muito com o nosso espírito. Eu nunca vi tanta gente num evento como aí, deviam ter aí perto mais de 30 mil pessoas. E então o pastor fez-nos convite para estarmos novamente aqui. Era um pouco difícil, e eu fiz questão até de não anunciar na igreja que estamos a pastorear em Luanda, senão na última semana. E aí todo mundo diz: "Ei, pastor, mas de novo, novamente, se o pastor vai acabar se mudando para lá." Eu disse: não mudo não. A gente é guiado, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, por pura cortesia e essa lealdade também, a amizade que temos pelo pastor Sampaio, estamos aqui novamente juntos com os irmãos. E sei que Deus vai continuar a nos abençoar. Ontem eu me baseei no texto áureo desta atividade, porque o foco deste tema, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a colheita, é um tema missionário, autenticamente missionário. Ao mesmo tempo que tem esta carga de missões, este tema também é um tema que assenta bem para uma escola bíblica de obreiro. Na verdade, Jesus aí está a falar para os seus discípulos, obreiros: levantai os vossos olhos, por causa de um questionamento que eles fizeram, e vede os campos que estão prontos, brancos, para a colheita. E nós, que temos sido chamados pelo Senhor para o servir, temos que estar atentos, prontos, preparados,
dispostos, motivados, conscientizados de que se nós não levantarmos os nossos olhos para ver o que há por se fazer, não estamos a fazer nada. Podemos pensar que estamos a fazer alguma coisa se nós não focarmos os nossos olhos, a nossa visão sobre os perdidos deste mundo, os carentes, não estamos a fazer nada. No texto, ou na mensagem, no estudo que passei aos irmãos ontem, focando aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana em Sicar, junto ao poço de Jacó, destacamos algumas lições, algumas preciosidades. Deixe-me recuperar e reintroduzir uma ideia missionária latente, presente neste encontro com a mulher. Recordem, irmãos, lembrem-se, irmãos, que Jesus chega a Sicar com os seus discípulos famintos e os discípulos vão ao centro da cidade, ao centro de Taubaté, comprar pão. Jesus fica só e a mulher chega, vai ao poço para acarretar água e trava-se aquele encontro, aquela conversa, aquele diálogo que é uma conversa que conduz à conversão. E Jesus pede água à mulher e a mulher argumenta que não pode lhe dar água, primeiramente porque, sendo ele judeu e ela samaritana, não havia comunhão, possibilidade nenhuma de um diálogo que conduzisse a uma certa generosidade por parte de ambos, ou nesse caso específico dela, da mulher. E Jesus diz: se tu soubesses quem é que te pede água a beber, tu é quem me pedirias a mim. É interessante que Jesus sai de um foco, de uma conversa, por algo que é natural, para atingir o espiritual. E o que chama minha atenção é que Jesus, que tem fome, que tinha fome, e mais tarde os discípulos, quando voltam e encontram-lhe a conversar com aquela mulher e estranham, era estranho. Primeiramente, ele é judeu e ela é samaritana. Em segundo lugar, ele é um homem e ela é uma mulher. Não fosse isso apenas, ele não é apenas um homem, ele é o rabi, é o mestre, e ela, uma mera desconhecida. E ai, se eles soubessem quem era o histórico da vida desta desconhecida, aí mesmo é que estranhariam mais ainda. Aí o Senhor teve que introduzir, teve que dizer a eles que a minha obra é fazer a vontade de Deus, o meu pão é levar as pessoas à conversão. Estou a parafrasear, e isso é interessante. Porque quando a mulher está a conversar com Jesus, Jesus começa lhe pedindo água porque tem sede, mas não apenas isso, ele também tinha fome. O que Jesus está a nos ensinar, está a nos mostrar aqui é que ele faz uma mudança. Ele tem uma necessidade, mas ele acaba descobrindo e encontrando alguém que tinha uma necessidade maior do que a sua necessidade.
Ele tinha uma necessidade física do pão, mas aquela mulher tinha uma necessidade eterna, vida eterna, salvação eterna. E Deus sempre vai colocar no nosso caminho pessoas cujas necessidades são maiores do que as nossas. Os irmãos não pegaram, talvez deixem-me pegar alguém que se chama Davi, em primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Davi, aí mesmo também no versículo 17, Davi está em casa, seu pai Jessé, posto que Jessé tinha os 3 filhos grandes no campo de batalha, foram com Saul, diz a Bíblia Sagrada, e Jessé diz ao filho caçula Davi: toma este alimento e leva para os teus irmãos. E quando Davi chega, ele vê uma azáfama, uma correria, um burburinho. E ele pergunta às pessoas: o que é que está a passar? E diz-lhe: presta atenção, ouve. Ele ouvia o que um gigante de nome Golias estava a dizer. Ele estava a solicitar alguém dentre os judeus para um duelo. E já fazia aquilo havia 40 dias. E ele dispõe-se a confrontar e lutar contra aquele homem. E vocês conhecem a história. E ele vai à luta e, deixando de lado alguns pormenores, pega na pedra e crava a pedra na testa daquele gigante, e Golias cai com o rosto em terra, e ele com a espada do próprio corta-lhe a cabeça. Tudo começou quando o pai manda-lhe ir ter com os irmãos, manda-lhe no campo de batalha. O que Deus está a colocar na minha mente, quer que eu passe isso para os irmãos, é que Jessé, o pai de Davi, lhe solicitou uma pequena tarefa, e Deus, na pequena tarefa incumbida a Davi, colocou dentro dessa pequena tarefa uma grande missão. Deus é extraordinário. Parece que você está a fazer coisa do dia a dia, é uma pequena tarefa, é uma pequena coisa, mas Deus vai usar a pequena tarefa para realizar uma grande missão. Não desperdice nenhuma decisão, não desperdice nenhum momento da tua vida, porque Deus está a trabalhar na tua vida, e um dia vais descobrir que as pequenas decisões da tua vida se revelaram a grande vontade de Deus para a sua vida. Parece que você deu um pequeno passo, mas se no teu pequeno passo está a vontade de Deus, então não é um pequeno passo, é um grande passo que Deus está a realizar. Parece que o encontro com uma mera mulher não vai resultar em nada, mas eu te garanto que vai resultar em uma grande obra. Graças a Deus. Eu tenho lido com os irmãos Gênesis capítulo 15, e observamos da leitura que ele está a falar de Abraão. Abraão, seu grande ministério, sua grande obra, sua vida começa a ser narrada no capítulo 12. E ela começa no capítulo 12 com as seguintes palavras: ora, o Senhor disse a Abraão, fixem este nome, Abraão, não é Abraão, aqui ainda era Abraão,
sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama a Abraão, é chamada, Deus chama a Abraão para lhe constituir, para dele constituir uma grande nação esta que lhe serviria a Deus. E Abraão responde prontamente, e Deus faz uma promessa dizendo que de ti farei uma grande nação, o que implica, por implicação, quer dizer que você vai ser um grande homem. Deus não faz nossa grandeza do jeito que nós, pelos padrões humanos, pensamos o que seja grandeza. Deus levanta Abraão como um grande homem, homem de fé. A primeira grande dimensão de fé não é realizar milagres. A primeira demonstração de que alguém é um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus não é porque realiza grandes milagres ou por suas mãos grandes milagres se realizam. A primeira grande demonstração, preste atenção para cá, querido, a primeira grande demonstração de fé, a primeira grande dimensão de fé não é fazer. A primeira grande demonstração de fé está nesse versículo, é desfazer-se. Diz a Bíblia que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai, abandona, sai da tua parentela, da casa do teu pai, desprenda-se, livra. A primeira grande dimensão da fé não é fazer, é desfazer-se. E a cidade de Abraão era uma cidade idólatra. Deus está dizendo: desfaz da idolatria, livra-te da idolatria, e eu vou fazer de ti um grande homem. Aqui nós estamos a ver a primeira grande dimensão de fé. É desfazer-se, é nos livrarmos de algumas amarras, de alguns condicionamentos, de algumas condicionantes. Quando nós nos desprendemos, estamos livres, prontos para sermos presos ou prendidos na obra do Senhor. E Abraão sai. E ele sai e vai. E à medida que ele vai indo, Deus faz-lhe promessa de que dele nasceria uma grande nação. E o tempo vai passando e Abraão não vê o cumprimento da promessa. O que acontece é que Sarai, esposa de Abraão, Sara, esposa de Abraão, Sarai, esposa de Abraão, é estéril. Não pode ter filho. Aí está o conflito. Deus promete a Abraão grandeza. Deus promete a Abraão filhos. Abraão e Sarai. E o tempo vai passando e filho nada. Meu Deus. Então Abraão começa a entrar em conflito. É interessante, porque eu estou a chamar a atenção para o facto de estarmos a falar nessa circunstância de Abraão. Abraão, não Abraão. E estamos a falar de Sarai e não de Sara. E Deus Todo-Poderoso faz uma intervenção a posterior extraordinária. O que é? Deus chega a Abraão
quando está perto, próximo de cumprir com a promessa feita a este homem, ele diz: Abrão, o teu nome não será mais Abrão, será agora Abraão. E Sarai, tua mulher, já não será Sarai, será Sara. Observe, irmãos, como Deus está a trabalhar na vida de Abraão. Ele é Abrão, agora já não é Abraão, agora é Abraão. Sua esposa é Sarai, e já não é mais Sarai, agora é Sara. O que Deus está a fazer? Muda o nome dos dois, porque o nome de ambos não se alinhava com a promessa feita a eles. Quando muda Abrão para Abraão, aí Abraão já significa pai de grande multidão. Então, como é que você vai ser pai de grande multidão se não tem filho? Abrão, como Abrão significa exaltado. E ele começou a caminhada com Abraão dizendo: eu saio da tua terra, far-te-ei uma grande nação. Em outras palavras, te exaltarei, abençoar-te-ei. Abraão, como Abraão, você será exaltado, você é exaltado. O dia que eu resolver cumprir, te abençoar, fazer com que você gere a promessa, Isaac, eu vou mudar o teu nome de Abraão, de exaltado, para Abraão, para que significa pai de grande multidão. Deus está a trabalhar em detalhes. Olhe só outro detalhe. Abraão, Deus muda o nome de Abraão, acrescentando. Vamos lá usar o português, nossa língua. O seu nome é Abraão, e ele acrescenta a letra A e fica Abraão. Sua esposa é Sarai, e ele retira uma letra aí e fica Sara. Senhoras e senhores, deixe-me dizer assim entre parênteses: do mesmo jeito que Deus trabalhou com Abraão, ele trabalha conosco. Deus trabalha acrescentando e diminuindo, tirando e acrescentando. Simplesmente para dizer: ninguém nessa vida tem tudo. E ninguém nessa vida terá tudo. Aquilo que faltar em você, Deus vai fazer você achar em alguém que estará próximo de ti. E tudo que Deus acrescentar em você, não é por causa de você. Alguém vai precisar aquilo que Ele colocou em você. Deus trabalha assim. Alguém pode pensar: meu Deus do céu, eu sou muito sábio. Fique sabendo de uma coisa: Deus não nos dá sabedoria para nós, Deus nos dá para os outros. Deus não nos dá eloquência para nossa honra. Deus nos dá eloquência para os outros nos ouvirem e se convencerem de que Deus fala e Deus faz. Deus não nos usa com dons de curar para nós sermos aplaudidos. Deus usa-nos com dons de curar porque Ele quer ministrar as mazelas e as doenças e as misérias de algumas pessoas. Quando Deus te deu um dom, não estava a pensar em você, estava a pensar em mim, que vou precisar daquilo que você tem. Então todos nós, de alguma forma, Deus está a trabalhar conosco nesse mecanismo. Aí chegamos no capítulo 15, e no capítulo 15 a história adensa, fica mais preciosa, mais linda, porque aqui ainda Abraão, está num conflito que sai do pessoal para um conflito com seu Deus. E neste conflito, Abraão começa por dizer, versículo 12, por exemplo: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão está preocupado, porque se
o Senhor diz que vai me engrandecer, que eu serei pai de uma nação, eu quero saber como é que isso vai ser, posto que minha esposa não está a conseguir gerar. Somado a isso, tens que levar em consideração, Deus, que a minha idade não é lá da... aquelas coisas não. A idade já avançou demais, já estou a ficar preocupado. Sara, minha mulher, então nem se fala. E o problema não é um problema. O problema é duplo. Porque nós podemos compreender. Se ela não tem filho. Se ela é jovem e eu sou velho, ela ainda pode gerar. Agora, eu sou velho e ela é velha, vai ter que melhorar duas coisas. Deus diz a Abraão, eu vou cumprir com a promessa. O herdeiro está a caminho, mas não vai vir de artifício. Não é de alguém, não é de Eliezer que vai vir o teu filho. Vai vir de você. E aí, quando Deus diz isso, Abraão não se dá por satisfeito. Versículo 3 diz, disse mais, eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aí chega o versículo 4, eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Versículo 5, que é o versículo alvo de nossa meditação nesta noite. Então o levou fora. Eu quero encorajar a igreja, só agora, não vou lhes pedir para fazer mais nada. Repitam, se depender de mim. Se eu pedir para fazer alguma coisa, nos próximos minutos, é do Espírito Santo. Repitam comigo, sai para fora. Então o levou fora. Não, repita comigo. E então o levou fora. Não gostei, como o ensaio não estava ruim, agora é para valer. Então o levou fora. Obrigado, eu sei que você não gosta de... Mas olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Como é que Deus trabalha a nossa grandeza? Como é que Deus nos constitui grande? Antigamente, a grandeza do homem não se via, não era medido pela opulência, pela quantidade de bens que ele detinha ou tivesse. Antigamente, a grandeza de alguém, de um homem, media-se pela quantidade de herdeiros que ele viesse a ter. E Abraão já estava preocupado, porque embora tivesse muitos bens, porque embora ela tivesse servos, ele fosse alguém dono de uma grande fazenda, e tivesse servos sob seu governo, sua liderança, porém, ele não estava satisfeito, porque sua grandeza não era completa, porque não tinha herdeiro. Agora Deus diz, sai para fora. Quer dizer que a conversa entre Deus e Abraão, até o versículo 5, estava a ocorrer dentro da tenda. Deus estava a conversar, ou Abraão e Deus estavam a conversar dentro da tenda. Para os irmãos melhor entenderem, Abraão estava a ouvir a voz do Senhor dentro da tenda. E quando ele argumenta contra o facto de não ter filho e de Deus não estar a olhar para a condição dele, Deus o diz, sai para fora. E é interessante que a Bíblia usa a expressão, o levou
para fora. É só para dizer que Deus não precisa segurar nas nossas mãos para nos levar. Ele nos leva com a sua voz. Nesta noite, quem abrir o seu coração para entender que Deus está a falar com ele, eu vou entender que esta palavra é Deus a te levar, é Deus a transportar você, é Deus a dirigir você, é Deus a direcionar e a encaminhar tua vida para uma dimensão. Deus o levou para fora. E quando leva para fora, diz: Abraão, Abraão, olha para as estrelas e contas, se as podes. Porque assim te digo, assim será a tua descendência. Eu quero fazer desta expressão, o levou para fora, o meu subtema nesta noite. E o meu subtema é hora de sair da tenda. É hora de sair da tenda. Eu acredito que este ato de Deus tirar Abraão de dentro da tenda para fora é um ato pedagógico. É uma espécie de sermão encenado. É como se Deus estivesse a pregar para Abraão por meio de ilustração. E essa ilustração é as estrelas. Olha bem para as estrelas. Estou a pregar, Abraão. Estou a ver, Senhor. Conta pelo menos umas 1000. Conseguiu contar 100. Se atrapalhou. Volta a contar. Foi mais um pouquinho, 200. Não conseguiu. Deus olha para ele e diz: assim será a tua descendência. O que Deus quer nos ensinar com esta palavra, sai da tenda, Deus quer simplesmente nos dizer que as suas obras, as coisas de Deus, as obras de Deus, as promessas de Deus, não se dimensionam dentro da tenda. As obras de Deus, as coisas de Deus, são pequenas dentro da tenda. Você tem que sair fora da tenda, porque quando saíres fora da tenda e olhares para a estrela, vais entender que as promessas de Deus são grandes demais para serem confinadas dentro da tenda. Eu estou a dizer assim: Deus não nos promete nada dentro da tenda. Deus nos promete fora da tenda. Dentro da tenda as promessas ficam pequenas, porque não conseguimos contar as estrelas. Agora fora da tenda as promessas ficam grandes. Por quê? Porque as promessas de Deus fora da tenda são como estrelas que não podem ser contadas. Tem gente que não está a entender o que Deus está fazendo na sua vida. Deus não está a fazer coisas pequenas. A promessa de Deus na tua vida não é do tamanho da tua família. As promessas de Deus na tua vida não é do tamanho da tua igreja. As promessas de Deus na tua vida vão além do teu bairro. Quando Deus faz uma promessa, Ele está dizendo: tua família pode ser pequena, tua igreja pode não ser famosa, mas a promessa que eu fiz em você não vai morrer dentro da igreja pequenina, nem dentro da família sem expressão. Quando eu prometo alguma coisa, a minha promessa tem o tamanho de estrelas que ninguém consegue contar. É só sair fora da tenda para você entender que o que Deus tem contigo é grande e não coisas do tamanho da tua tenda. Deus não quer que nós
desperdicemos jamais sua grandeza por causa das limitações da nossa tenda. Sempre que Deus falar conosco, algumas coisas, sempre que Deus nos chamar, sempre que Deus prometer alguma coisa para dizer, sempre que ouvires um assim diz o Senhor, tem coisas que você vai ouvir que não são parte da chamada. A convicção da chamada, sim. A empolgação, não. Deus vai chamar você como chamou a Moisés. No meio da sarça, que queima, mas não se consome. Não leve adiante a empolgação do fogo que não se apaga. Por isso é que Deus disse, não te voltes para cá. E Deus disse, não faças isso. Porque na minha chamada, o que conta não é empolgação, não é emoção. O que conta é convicção. É coisas que vão ficar no caminho, a empolgação que vai ficar no caminho. Eu me lembro a primeira, quando Deus chamou-me para o ministério de evangelista, girar o mundo, eu fiquei tão empolgado. Eu disse, glória a Deus, está a chegar a hora, está a chegar a hora. Deus disse, quando Deus me chamou 97 para um ministério internacional, pensei que seria 97, pensei que seria 98 nada, 2000 nada, 98, 99, 2000 nada, e algumas coisas começaram a ficar no caminho, algumas coisas que não fazem parte da chamada. Agora a convicção não morreu jamais, porque a convicção não é sarça que pega fogo, a convicção é a voz que nasce da sarça que pega fogo. Eu quero que você entenda uma coisa, você vai ouvir a voz de Deus dentro da tenda, mas só vais entender a voz fora da tenda. Deus vai te mandar contar as estrelas. E eu vou te dizer uma coisa, não vais conseguir. Ninguém consegue contar. Se conseguires contar, não é de Deus. O que é de Deus, ninguém consegue pesar. O que é de Deus, ninguém consegue contar. O que é de Deus, ninguém consegue explicar. O que é de Deus é tão grande que a nossa pequenez às vezes não consegue aceitar. O facto de ser difícil aceitar é porque vem do Senhor. É coisa extraordinária. Não pegue na promessa de Deus e compare com tua pequenez. Pegue na tua pequenez e compare com a promessa de Deus. E a promessa de Deus vai fazer crescer tua pequenez. Não pegue a promessa na tua pequenez, porque a tua pequenez pode matar a promessa. Agora diga, eu sou pequeno, mas eu sei que o meu Deus é grande. Eu sei das minhas limitações, mas estou consciente da grandeza da promessa de Deus. Deus tem trabalhado assim na vida, não só na vida de Abraão, na vida de muitos servos de Deus. Esse Davi que eu lhes mencionei há pouco tempo. A Bíblia fala lá nos versículos 27 e 28 do 1 Samuel capítulo 17, que quando eles chegam no campo da batalha, e perguntam o que é que está a passar aqui, e pessoas lhe disseram, olha, ouve o que o homem está a dizer. Eliabe, o irmão mais velho, olha para ele e diz, parafraseando, vieste fazer o que aqui? E o que mais me chocou, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Olha só, isso é que me chocou, aquelas poucas ovelhas. Por que ele não disse só, com quem deixaste aquelas ovelhas? E sim aquelas poucas ovelhas. Minimizou o trabalho de Davi. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Minimizou o trabalho de Davi.
aquelas poucas ovelhas. Não deixe ninguém minimizar teu talento. Quem minimiza teu talento é porque tem dificuldade de aceitar tua grandeza. Em outras palavras, estão a dizer assim: teu trabalho é cuidar de ovelhas, não é estar no campo de batalha. Aqui é lugar para homens de barba rija. Quando Deus pega em você um pequenino e te coloca no campo de batalha, é porque aos olhos de Deus você não é pequenino. Você já é homem de Deus, mesmo sendo pequeno como você é. E não é só ele. Quando ele é levado à presença do rei, Saul olha para ele e diz assim: esse Golias que está aí, quando começou a lutar, você não era nascido. Aí Davi disse: espera aí, Senhor, deixe-me agora contar-te minhas experiências. Estava eu cuidando das ovelhas do meu pai. Aquela que Eliabe disse, aquelas poucas ovelhas. Estava eu cuidando as ovelhas do meu pai. E vinha um leão. E eu matei. Veio um urso. E eu matei. Os irmãos estão a compreender? Davi está a dizer assim: a minha idade não justifica as minhas experiências, mas a minha experiência confirma a minha chamada. Nos padrões dessa vida, nos padrões desse mundo, a experiência vem com a idade. Nos padrões divinos, a experiência é para confirmar o chamado. Você pode não ter muita idade, mas se você tem a chamada, vai ter experiências com Deus. Você pode não ter, oh glória a Deus, veio agora na minha mente, no meu espírito, ele era jovem, mas Deus já lhe usou, já havia lhe usado para matar leão e para matar urso, mesmo sendo jovem. O que Deus quer nos ensinar é que Deus já começou a trabalhar em nossas vidas antes mesmo de termos nome. Ele não começou a trabalhar quando o nosso nome surgiu. Ele começou a trabalhar muito antes de termos nome. O mesmo eu posso ligar a Abraão. Quando era Abraão, a característica número 1 de Abraão era edificar altar. Quando ele se tornou Abraão, quando Deus já o havia abençoado grandissimamente, quando já tinha gerado Isaac, ele continuou a sacrificar e oferecer sacrifícios ao Senhor, para nos ensinar: não deixe de fazer as coisas que você fazia antes de ter nome. O dia que você deixar de sacrificar, o dia que você esquecer os altares de Deus, só porque já tens nome, já não tens mais tempo de orar, aí é que você está a perder. Porque é possível o teu ministério crescer, mas você não crescer diante de Deus. Não deixe jamais que o teu ministério cresça aos olhos dos homens, mas você não cresça diante do Senhor. O mesmo acontece com a igreja apostólica em Atos dos Apóstolos. Diz a Bíblia Sagrada que pelas mãos dos apóstolos Deus realizava muitos milagres. E quando Deus começou a realizar aqueles milagres, nem
nome ainda eles tinham. Eles só passaram a ser chamados de cristãos lá em Antioquia, lá por volta do capítulo 13. Antes disso, nem nome tinha, mas Deus já os usava. Está a entender o que eu estou a te dizer? Não importa se você não tem nome, não importa a tua idade, Deus já está a te usar, ou Deus já quer te usar. Você já matou urso e leão antes de chegar a vez de Golias. E Davi usa uma expressão que eu acho interessante. Davi usa uma expressão, essa expressão que Davi usa é fabulosa. Eu acho que para não errar, para não citar errado, vale ler certo, ler correto. A Bíblia diz, no versículo 36 do 1 Samuel capítulo 17, assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Não, eu vou começar do versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía, pois ele o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Versículo 36. Assim, repita comigo, assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será, repita comigo, assim será. Obrigado. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E eu escrevi assim na minha Bíblia, assim foi, assim será. Só o pastor Sampaio que entendeu. Assim foi, assim será. Não seja forçado a dizer amém sem entender. Davi está nos ensinando o seguinte: veio o leão, matei, veio o urso, matei. Assim será com este incircunciso. Deixa eu espremer. Davi está dizendo assim. Davi está dizendo assim. Os inimigos são diferentes. Primeiro é leão, depois é urso, depois, agora é gigante. Não. Os inimigos são diferentes, mas Deus é o mesmo. Não está entendendo? Assim foi, assim será. Assim como foi com o leão, assim como foi com o urso, assim será com o gigante. Que muda são os inimigos. Deus é o mesmo. Pastor, na minha vida estou a enfrentar muitos inimigos. O que é que tu me dizes? Vai dar no mesmo. No mesmo o quê? Mesmo Deus. Pastor, é o mesmo inimigo do ano passado, só que agora veio mais forte. Vai dar no mesmo. Mesmo o quê? Mesmo Deus e mesmas armas. Pastor, já não aguento mais.
O ano passado era minha tia, esse ano agora é a família toda. Vai dar no mesmo. Mesmo que é o mesmo Deus. O que muda são os inimigos. Deus é o mesmo. A primeira vitória que você adquiriu, a primeira vez que você venceu um inimigo, do mesmo jeito vais vencer o segundo inimigo. Do mesmo jeito vai cair o outro inimigo. Não está entendendo? O inimigo de ontem, o inimigo de hoje e o inimigo do futuro vão ser derrotados pelo mesmo Deus, que era o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e vai ser o mesmo amanhã. Se você não quer entender, Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o mesmo Deus da história, é o mesmo Deus da atualidade e é o Deus do futuro. Eu tenho certeza disso. Não deixe jamais tua pequena tenda, tua pequena estatura, tuas limitações físicas, tuas limitações sociais, tuas limitações culturais, limitar tua tenda. Deus não escolhe homens grandes. Deus se engrandece em homens pequenos. Pequenos, pequenos. Este é o Deus que nós servimos. E Ele é justo e Ele é poderoso. Agora, a Bíblia diz, vem Eliseu, Deus o levou para fora e disse, olha para as estrelas. Conta. O negócio é contar. Você vai conseguir. Porque o que eu estou a fazer na tua vida, você não vai conseguir contar. Sabe o que Deus está a ensinar aqui? Deus quer fazer com Abraão? Dentro da tenda, Abraão está a argumentar com Deus. Fora da tenda, conduzido por Deus, Deus está a responder a Abraão. Alguém entendeu? Dentro da tenda, Abraão está a discutir com Deus. Fora da tenda, Deus está a ensinar Abraão a confiar. Alguém não entendeu? Talvez vai entender agora. Dentro da tenda, Deus está a ensinar. Dentro da tenda, Deus está a dizer a Abraão, eu estou a colocar o meu olhar nas tuas coisas. Fora da tenda, Deus está a dizer, Abraão, eu quero que você aprenda a colocar o teu olhar nas minhas coisas. Porque Abraão, você não está entendendo uma coisa. Você aqui dentro da tenda está a me cobrar filho. Só que eu sei uma coisa que você não sabe. Você só está a pedir filho. Mas eu já vi no filho que você está a pedir, eu não vi filho. Eu vi milhões e bilhões de filho. Aqui dentro da tenda, você é capaz de me limitar só num filho. Então sai fora da tenda para eu te ampliar e te mostrar que dentro você me limita a um. Fora eu te mostro que eu não posso ser limitado. Conta. Conta se vai conseguir. Ninguém consegue dimensionar jamais o que Deus está a fazer em nossa vida. Coloque os teus olhares nas coisas de Deus, porque Ele já está a cuidar do teu Isaac. Oh glória! Contar as estrelas é pensar em termos de Deus. Pensar em termos de Deus como? Ele diz assim,
Quando você olhar para as estrelas, estás a olhar para a tua descendência. Eu trabalho com descendência, não trabalho com filho. Filho é interesse pessoal particular. Descendência é reino. Descendência é obra. Descendência é espiritualidade. Chegou o tempo de deixarmos de pensar local, vamos pensar em termos de reino de Deus e não em termos de nossa tenda, ou nossa igreja, ou nosso filho. Deus vai te usar mais quando você sair do casulo denominacional e eclesiástico e pensar que Deus tem poder para me usar fora da minha denominação. Aqui eu me lembrei de alguém que eu gosto muito de falar, de José. Posso me falar um pouquinho de José? José, diga comigo, José. Na vida de José, Deus trabalhou com 4 pés. Diga comigo, pé. Pé. A letra pé. Primeiro, pé, poço. Lhe jogaram no poço. Segundo pé, Potifar. Lhe colocaram na casa de Potifar. Terceiro pé, prisão. Lhe colocaram na prisão. Quarto pé, palácio. Escute bem isso. Que isso é, deixa eu até fechar. Deixa eu fechar com esse ensino. Palácio. Primeiro pé, prisão. Ah, não. Poço. Deixa eu ver se alguém está acompanhando. Primeiro pé. Jogaram ali no poço. Dizer, vamos matar ele. Rubem disse, não. O sangue do nosso irmão não pode cair sobre nós. Sabe o que vamos matar? Não mate ele. Vamos matar um carneiro. Você não está entendendo. Deus sempre pagará um preço para ele te tirar do poço. Rubem pensou que é uma inspiração dele. Não, é Deus quem trabalhou na mente dele. Vamos matar um carneiro. Não é isso que Jesus fez por nós, para nos tirar do poço. Vamos matar um carneiro e tingir a roupa dele. Esse é o preço que Deus paga para Josué, para José sair do poço. Jesus não morreu em vão. É o preço que ele pagou para curar minhas enfermidades, porque escrito está, pelas suas pisaduras fomos sarados, para me libertar, porque escrito está, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque escrito está, que ele subiu ao alto e deu dons aos homens, para me fazer pregador do evangelho em Angola e no Brasil. Ele pagou um preço para eu sair do poço. Aí foi na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a mulher de Potifar se engraçou. Coisa de Deus é coisa linda. Aí disse, esse jovem é bonito. E foi tentando ele todos os dias. Até que José. A Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Potifar, Eliseu, Deus era com ele em tudo que ele fazia. E Deus fez prosperar na casa de Potifar. Entenda uma coisa, você não está na igreja para a maldição, é para a bênção. Você está aqui para a bênção, para servir de bênção. E quando alguém olhar para você com um olhar daquele tipo, age como José. Fuja. Porque lá ele nos ensinou que é preferível perder a capa e livrar a pele. Quando nos colocarem na casa de Potifar, no lugar da tentação,
é preferível perder a capa e livrar a pele. Deixa isso aí de lado. Aí ele colocou na prisão. Agora é na prisão. E aí na prisão a lição é bem simples. A fidelidade, a tua fidelidade a Deus, não vai te abrir porta de emprego. Vai te abrir porta de prisão. Se você for fiel a Deus, espera aí. Se você for fiel a Deus, espera a aprovação. A porta da prisão vai se abrir para você entrar. Agora, o que vai abrir a porta da prisão para você sair, não é a tua fidelidade a Deus, é a fidelidade de Deus à sua palavra. Deus foi fiel com o sonho que Ele deu ao seu servo, e o sonho se concretizou, e as portas se abriram. Posso espremer um pouquinho mais? Não é só Potifar, Potifar, prisão e palácio, tem também as vestes. Diga comigo, vestes. Se quiser, usa a palavra capa. Há 3 capas na vida de José. Primeira capa, o pai deu. A capa mais bonita, de várias cores. Naquela época era interessante. Nessa época é carnaval. Naquela época aí era quando eu vou espremer aqui. Quando Abraão dá veste e das próprias mãos, uma veste linda, e deu a José, ele estava a dizer: dentre todos esses, você é o meu preferido. Porque você, vou usar a linguagem brasileira, você é o xodó de papai. Olha aqui o que eu tenho para ti, xodó do papai. O melhor, o mais preferido. Eu depois vou voltar aqui. Prendam isso. Vou ultrapassar, depois vou voltar a isso. É o xodó. Aí os irmãos ficaram chateados com ele. Tão chateado que quando jogaram no poço, diz: agora vamos lhe receber aquela capa. Aí está a primeira capa. Segunda capa, segunda vez. Quando ele vai na casa de Potifar, a primeira coisa que Potifar deu é uma capa. Está aqui a capa. Aí depois a mulher se engraçou e ele fugiu e ficou com a capa. Quando ele sai da prisão, vai para o palácio, depois da interpretação, a primeira coisa que Faraó fez é lhe dar a capa. Você está entendendo? A primeira capa, a capa que o pai lhe deu, ficou nas mãos dos irmãos. A segunda capa, a capa que Potifar lhe deu, ficou nas mãos da mulher de Potifar. A terceira capa que Faraó lhe deu, ficou na mão de quem? Ficou na mão de quem? Não ficou na mão de ninguém. A capa que Faraó lhe deu, ninguém conseguiu. Você está entendendo o que eu estou a dizer? A primeira ficou nas mãos dos irmãos. Conseguiram tirar. A segunda, nas mãos da mulher. Conseguiram tirar. A terceira, ninguém conseguiu tirar. Por quê? Porque a terceira é a capa dos sonhos. Quando Deus lhe revelou aquele sonho de grandeza, era aquela capa. Agora vou voltar no xodó do papai. Agora essa mensagem é escola bíblica de obreiros. É para os obreiros. Os obreiros dizem amém. Quando Jacó tira a capa. Bem, essa eu estou a tirar. É a minha, porque não tem outra. Quando Jacó pega a capa que ele fez e dá no filho. Não, pode sentar, pode sentar. É a capa do destaque, não é verdade? É a capa do destaque, sim ou não? Essa capa significa que José estava a fazer dele o líder entre os seus irmãos. Essa capa, os irmãos se apoderaram dele e ficou com ele.
era a capa de Jacó, não era a capa de Deus. Quando chegou no palácio, Potifar lhe colocou uma capa. Essa era a capa de Deus. Agora é que eu vou falar para os líderes. Sabe por que a capa de Jacó os irmãos receberam? Porque Jacó, primeiramente, ao invés de fazer de José servo, fez-lhe líder antes de torná-lo servo. Quando Deus dá aquela capa por meio de Faraó, Deus está a ensinar: agora que você já serviu, eu vou fazer de você líder. Não está a entender o que eu estou a dizer? Só pode ser líder quem primeiramente foi feito servo. Depois que você é feito servo, Deus vai fazer de você líder. Se você lidera sem ter sido servo, vão te receber a capa um dia. A capa um dia vão te receber. Mas se você foi servo primeiro e ainda não te fizeram líder, não se preocupa. A capa um dia vai chegar. A capa um dia vai chegar. É que ainda não chegaste no palácio. Quando você entrar no palácio, Deus vai fazer de você. Posso espremer um pouquinho? Não, vamos ver isso depois. Posso espremer um pouquinho mais? Vamos ouvir isso de pé. Que estou em consciência do bem. José sonha. A Bíblia diz, deixa claro. Primeiramente é que o pai lhe favorece com a capa. Os irmãos já ficaram assim. Fique em pé, querido. Os irmãos já ficaram assim. É por isso que eu estou a pensar em abrir outro ministério. Olha, pastor, esse rapaz que chegou agora é novo. Esse cara aqui veio lá da África, agora já é pastor. E eu estou aqui já há 10 anos, sempre no diaconato. Eu vou abrir meu ministério. Por causa da capa. E os irmãos lutaram para conseguir ficar com a capa. E ficaram com ela. Ficaram com ela. Só que os irmãos foram tolos. No meu país, a gente diz burro. Os irmãos foram burros. Por quê? Porque José não tinha só capa, José também tinha sonhos. E a burrice é que a capa, quem deu não foi Deus. Quem deu foi Jacó. E os sonhos, quem deu não foi Jacó, quem deu foi Deus. Então, é possível você lutar contra a capa que o homem deu. Agora, quero ver você lutar contra os sonhos que Deus é quem deu. E a capa que Jacó deu é para lhe destacar no meio dos 12 irmãos. O sonho que Deus deu é para José ir além da casa de seu pai. Luta contra mim por causa da capa, não tem problema. Agora eu te garanto, você não vai conseguir lutar contra os sonhos. Porque sabe o que isso quer dizer? Que isso quer dizer assim: se você me tira da missão angolana, vou dar fruto na Madureira. Se você me tira da Madureira, vou dar fruto na missão.
Se você mentir da missão, na quadrangular vou dar fruto. Não está entendendo o que eu estou a dizer? Deus está dizendo assim: se lutarem contra ti por causa do lugar na igreja em que você está, se você tem um sonho de Deus, Deus vai te exaltar no Egito. Não é na igreja onde você está, é além da igreja onde você está. Está entendendo? É isso que significa sair fora da tenda. Dentro da tenda você não conta estrela. Fora da tenda você vai encontrar muitas estrelas. Eu dou glórias ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelas lutas que eu tive na minha igreja local. Só me fizeram crescer. Nos meus sonhos não estava escrito igreja local, estava escrito Taubaté. Estava escrito Brasil. Nos teus sonhos pode estar escrito África. Não sei se você acredita nisso. Aleluia. A tua capa é para singrar em Taubaté. Os teus sonhos é para singrar fora de Taubaté. Olha para o irmão que está ao lado. Já saiu da tenda? Senhor Deus, tira-nos da tenda. Tira-nos da tenda. Faça-nos ver estrelas numerosas, incontáveis. Tira-nos da tenda. Tira-nos da tenda. Missões, Senhor Jesus, eu entendo que é irmos além da nossa tenda. Eu tenho consciência, Senhor Jesus Cristo, das nossas limitações humanas. Nossas fragilidades, nossa tendência para nos acomodarmos, nossa tendência para nos engrandecermos dentro da tenda. Meu Deus, eu sei que aqui tem Abraãos, aqui tem Abraãos, que precisam ver mais do que já viram. E em nome de Jesus, faça-nos crescer como José cresceu. Ninguém vai morrer no poço. Ninguém vai morrer na casa de Potifar. Ninguém vai morrer no palácio. Ninguém vai morrer na prisão. Porque o sonho do palácio vai se concretizar. Pai da glória, eu sei que esta palavra já é assim diz o Senhor. Eu sei que o palácio está a guardar alguns dos meus irmãos, das minhas irmãs. Está a guardar a todos nós. Senhor, muito obrigado por esta atividade, por este evento, por esta família, por estes servos, por estes homens de Deus. Tu sabes o que eu não sei. Tu vês o que eu não vejo. Mas eu consigo entender que tem gente grande aqui. Que tem gente grande aqui. No limite, no confinamento da tenda. Tem gente. Tira-os, tira-os, tira-os. E o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Siri, queridos, pela paciência de me ouvirem. E pelo tempo consumido. Mas a culpa não é minha, é do pastor Sampaio, que disse que a escola bíblica e a conferência de missões ao mesmo tempo. Mas eu também não tenho que me desculpar.